procura as pessoas. No jardim, Ele chamou Adão pelo nome. No deserto, Ele cuidou do seu povo. Quando chegou o tempo certo, Ele veio até nós. Veio pequeno, veio humilde, veio para encontrar gente triste, cansada, gente como nós. A Bíblia mostra muitos encontros lindos e todos começam assim. Deus dando o primeiro passo. Ele sempre chega, mesmo quando a gente não está procurando. Hoje vamos lembrar desses encontros. Pessoas simples que tiveram a vida mudada quando o Salvador chegou perto. O Natal é isso. Dia em que Deus veio ao nosso encontro. Falta sempre alguma coisa, não é? Eu era assim o tempo todo, correndo por fora, mas cansada por dentro. A minha casa brilhava, mas o meu coração nem tanto. Mas um dia, Jesus estava em minha casa e Ele disse o meu nome 2 vezes. Marta, Marta, estás ansiosa por muitas coisas, mas uma coisa só lhe é necessária, e Maria escolheu a boa parte. E foi naquele dia que eu aprendi o que eu nunca mais esqueci. A casa precisa estar em ordem, mas o coração também. Tia Marta, eles já estão chegando. Fala para eles entrarem, sem cerimônia. Casa de gente alcançada tem cadeira a mais. Antes eu recebia visitas, mas agora eu recebo irmãos. Antes eu queria impressionar, mas hoje eu quero servir. Antes eu carregava a casa nas costas, mas hoje eu descanso, porque eu fui carregada pela graça. Eles chegaram.
resposta. No teu grande amor, é paz em minha alma, suave harmonia no teu grande amor. Tua casa está sempre aberta, Marta. Aqui tem sempre cheiro de pão e de paz. O pão está no forno, minha irmã, e a paz vem do encontro com aquele que mudou tudo. Eu ouvi dizer que Jesus também passou pelo mar e chamou um pescador teimoso, um tal de Simão Pedro. Vocês conhecem? Bastou só um olhar e ele deixou tudo para segui-lo. Verdade. Meus irmãos, graça e paz. Graça e paz. Te pegaram, Pedro. Diziam que nenhum mar ou peixe te assustava, mas bastou uma palavra dele e você ficou sem rumo. É verdade. Eu conhecia muito do mar, sabia de mar, mas eu não conhecia o meu próprio coração. Ainda assim, né, Pedro? Jesus te chamou. Logo você que resolvia tudo no grito. Verdade, viu? Eu achei que conhecia sobre condução, liderança e de fato liderava pessoas, mas ele estava me preparando para liderar gente para ele, né? Eu entendia muito de peixe, de pesca, quando na verdade ele estava me preparando para ser um pescador de homens para a presença dele. A graça faz isso. Entra quando ninguém espera, muda o rumo e endireita a alma. E essa graça, quando ela chega em nós, ela rasga o nosso coração. E ela expõe o pior de nós, não para nos humilhar e nos ofender, mas quando a graça expõe aquilo que há de ruim em nós, é para refazer a gente agora a semelhança de Jesus. É muito lindo ouvir a sua história de conversão, Pedro. Ele te restaurou, Jesus te restaurou. E todo mundo aqui sabe. Verdade, viu? A história é linda. A história é linda, mas... Irmãos, eu neguei o mestre. Eu neguei o mestre e... Eu neguei o mestre 3 vezes. Eu dei todos os motivos para o mestre não me amar e, surpreendentemente, o mestre não me jogou fora. Ele, apesar de todas as razões, ele me amou, ele me chamou para perto. Ah, Senhor, eu vivi tanta coisa contigo, Senhor. Senhor, eu me lembro quando eu andei com o Senhor sobre as águas para ir ao seu encontro. Senhor, eu me lembro de quando eu estava naquele monte e eu vi a sua glória. Eu me lembro de tantos milagres que nós vivemos e mesmo assim, Senhor, eu te neguei 3 vezes. E apesar disso, o Senhor não me lançou fora. O Senhor me chamou e me confiou as suas ovelhas, e hoje eu sou um homem restaurado, não um homem que não peca, porque eu sei das minhas falhas, mas eu me sinto seguro, porque eu posso descansar nos braços do Supremo Pastor. Senhor, quem eu era, ficou nas águas daquele mar, e tudo que eu sou hoje, é fruto da sua graça. Ah, Senhor, eu vivi tanta coisa contigo e mesmo assim eu neguei o teu nome e o Senhor me chamou de volta. Ah, Jesus, eu te vi fazer coisas que nunca antes vi alguém fazer. Eu te vi ser alguém que ninguém jamais poderia ser. Eu ouvi você dizer
dizer sobre a paz e a vida e o seu reino de amor. Eu ouvi você contar histórias para nos lembrar. Ah, Jesus, eu me lembro. Eu te vi sobre a água, pois eu também estava ali com você. De longe eu vi o céu se apagar, no madeiro a sua vida entregar. Eu notei no seu olhar que um dia eu diria que não o conheci. Eu senti meu coração ter medo e não saber, e te dizer não. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Sei que a morte não triunfou, ter você aqui de volta, na mesma areia que me chamou. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Só assim eu entendi o que é que você fez ao me perguntar sobre o amor. Rasgou meu coração, me mostrou o pior de mim, para eu ser então o melhor em ti. Pedro, a sua história me lembra que a graça sempre alcança aqueles que não têm forças para buscar o Senhor. É verdade. E a graça, muitas vezes, ela chega sem avisar. A graça chega sem barco, sem vento, sem aviso. Ela só chega e muda tudo. Nem sempre ela vem como uma voz do céu. Às vezes, ela vem com um simples toque. Nossa, você fala como se quem já tivesse vivido isso. Eu vivi, e a minha história não começa com um milagre, mas com uma dor que ninguém via. 12 anos, 12 longos anos, sangrando por fora e secando por dentro. As pessoas desviavam o olhar. Os religiosos desviavam o caminho. E eu comecei a acreditar
que era melhor viver escondida. Segundo a lei de Moisés, eu era impura. Eu não podia tocar ninguém e ninguém podia me tocar. De pouco em pouco, eu fui desaprendendo o abraço, depois o olhar e, por fim, o riso. Eu só queria ser limpa. Um dia, eu ouvi rumores, só rumores, de que um homem curava os feridos e tocava em quem ninguém mais queria tocar. Eu fui até lá. E quando eu cheguei lá, a multidão era grande demais, empurrões, poeira, pressa. Mas dentro de mim havia uma pequena esperança. Uma esperança que não vinha de mim. Era como se alguém estivesse me puxando para perto. E eu pensei, e se eu apenas tocasse na orla do manto? Não o rosto, nem a mão, apenas na borda de suas vestes. Eu só precisava disso. Quando os meus dedos tocaram naquele tecido, não foi ele que senti, foi ele quem me sentiu, quem me encontrou. E naquele instante, irmãos, naquele instante, o impossível aconteceu. Eu fui curada e alcançada por algo ainda maior. A minha doença, ela me separava das pessoas, mas o meu pecado, ele me separava do Senhor. Então, isso eu devo a Jesus, porque hoje, quando alguém me pergunta quem eu sou, eu respondo: sou aquela que Ele salvou por um toque e trouxe salvação além da cura. Miserável e ferida, estava cega e perdida, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas teu olhar me encontrou. Um caminho criou sobre toda a escuridão. O seu trono deixou para habitar meu coração. Ali, naquela cruz, minha dívida pagou. Quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora
Caminhando para uma vida com Jesus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se neste sangue lavado, sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Ouvindo essas histórias, eu ainda me lembro das palavras do mestre. Quem muito foi perdoado, entende mais rápido o valor da entrega. Mas e vocês? Se lembram onde nós aprendemos isso? Ah, eu lembro. Foi numa casa simples. Uma mulher entrou sem dizer nada. Trouxe o que tinha de mais caro e se ajoelhou aos pés dele. Ah, e eu também me lembro. Quando o vaso se quebrou, parece que a casa inteira respirou diferente. O perfume tomou ar e muitos murmuraram: que desperdício! Porém, eu ainda me lembro das palavras de Jesus. Por que a criticam, se ela fez algo tão bom para mim? Os pobres sempre estarão entre vocês, mas eu não estarei com vocês dessa forma por muito tempo. Ela derramou perfume sobre mim e, sem perceber, preparou o meu corpo para o sepultamento. E eu afirmo a vocês, onde quer que as boas novas sejam anunciadas, em qualquer lugar do mundo, o que ela fez hoje será lembrado. O seu amor jamais será esquecido. Naquele momento, não foi só o vaso que se partiu. Foi o orgulho, foi o medo, foi a velha vida. O perfume se espalhou e a adoração encheu a casa. Quando a gente entende quem Ele é, tudo que a gente tem parece pouco demais. Eu não entrei naquela casa por coragem. Eu entrei por necessidade. Eu não era ninguém. Eu carregava um passado pesado demais e um nome que ninguém queria pronunciar. Mas aquele dia mudou tudo. Eu me aproximei, tremendo, e coloquei diante dele o que eu tinha de mais precioso. Mas o que ele realmente queria era o meu coração. E quando o vaso eu quebrei, eu não perdi algo caro. Eu ganhei alguém que vale mais do que tudo.
Ele me viu, me recebeu, me amou, e agora eu sei, a maior entrega não está no perfume, está no coração que se rende. E quando a graça nos alcança, a gente percebe, a entrega não é perda, é privilégio. O que eu era, ficou no chão. O que eu sou, está nas mãos dele.
meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba de um bom perfume. E devemos sempre nos lembrar que o nosso Senhor Jesus veio para buscar e salvar tudo que se havia perdido. É verdade. O mestre amou os rejeitados e foi ao encontro daqueles que a sociedade e a religião não valorizavam. E há também aqueles que precisam ouvir: você foi perdoado. Eu fui perdoada, meus irmãos, eu fui perdoada, eu fui perdoada. Eu nunca imaginei que o pecado tivesse som. Sim, o som das pedras sendo erguidas. Diziam meu nome, mas não me chamavam, me acusavam. Cada palavra, uma sentença, e cada olhar, uma ferida. Sim, eu pequei. E todos queriam me apedrejar. Mas de repente, o som de todas as vozes parou. E houve um silêncio. Houve um silêncio. E o silêncio era pesado. Ah, meu Deus, que silêncio pesado era aquele. O meu mestre, o meu amado Jesus, ele se abaixou. Ele se abaixou e não era para me humilhar. Não. E olha, ele sabia quem eu fui. Ele sabia o que eu fiz. Ele sabia até o que eu ainda seria depois do perdão. E eu ouvi o som daquelas pedras, aquelas que estavam erguidas. Eu ouvi o som de cada pedra caindo, uma. O meu mestre, ele não disse, você não errou. Não, ele não disse isso. Mas ele disse, eu não te condeno. Eu cheguei ali, diante daquela sociedade, eu cheguei ali pronta para morrer.
Mas eu saí dali diferente. Eu saí dali transformada. Eu saí dali pronta para viver. Hoje, por onde eu ando, por onde eu passo, eu sou reconhecida pelo que Ele me disse. Vai, não peques mais. Antes eu era lembrança do meu passado. Mas hoje, eu sou testemunha. Eu sou testemunha da sua maravilhosa e doce graça. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu perdão, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados para oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Esse que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. A sua graça, a sua misericórdia me alcançou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Deus de glória.
perguntavam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sei quem é ele. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. E há quem só descubra isso quando a luz da graça o derruba. Muitos conhecem a letra. Mas não o autor da letra. Não é verdade, Paulo? Sim, é verdade. Mas eu ouvi dizer que no caminho de Damasco, Deus decidiu agir com misericórdia. Sim, o meu nome era Saulo. E sabe, o que eu mais sabia fazer? O que eu mais sabia fazer era ter razão. Eu guardava as leis, eu recitava as promessas, sabe, eu lutava pela religião. No meu coração eu achava que eu servia a Deus, mas na verdade eu perseguia o seu filho. Eu era aquele homem que apedrejaria a mulher adúltera. Pedro, eu te prenderia. Essa mulher, eu te desprezaria. Sabe, eu me calei quando eu vi um servo de Deus sendo apedrejado. Eu era um homem que perseguia a igreja do Senhor por todos os dias. Todos os dias. Mas Ele, Jesus, Ele me chamou no caminho. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vi, pela primeira vez eu vi quem ele era. Ele não era um mestre, ele não era um profeta, mas ele era o Senhor. Foram 3 dias em trevas, foram 3 dias sem ver, mas quando eu ouvi aquela voz, quando aquela voz me chamou, já não era mais por condenação, agora aquela voz me chamava para uma missão. Sabe, e tudo que eu considerava como ganho, eu transformei como perda, por causa dele. A letra, ela me formou, mas a graça do Senhor, ela veio sobre mim, e ela me transformou. Nego a mim mesmo e carrego a minha cruz.
acorrentarem, tenho a liberdade, Jesus. Tudo que eu tinha considero perda. Se enfrento a morte, eu tenho a certeza que morrer é lucro e o viver em Cristo. Sigo a porta estreita, só há um caminho, Jesus. A maior honra da minha vida é o teu sofrer participar. Na tua glória vivo os teus dias. Quem perder a vida encontrará. Tudo que eu tinha considero perda. Se enfrento a morte, eu tenho a certeza que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sigo a porta estreita, só há um caminho, Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Na tua glória vivo os teus dias. Quem perder a vida encontrará. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar. Na tua glória vivo os teus dias. Quem perder a vida encontrará. Eu não poderia imaginar que naquele caminho o Senhor mudaria a minha vida. O Senhor me transformaria, me tiraria de um lugar onde eu achava que eu tinha valor, e o Senhor me colocaria num lugar novo, onde realmente eu poderia ter valor, onde realmente eu poderia sentir a presença de Deus e agora dizer que eu vivo para Ti. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa
Quem é esse? Quem é esse que toca os impuros e os chama de filhos? Quem é esse que não tem onde reclinar a cabeça, mas em cujos braços todos encontram descanso? Quem é esse que fala e o vento se cala? Quem é esse que caminha sobre as águas como quem passeia sobre o seu próprio reflexo? Quem é esse que chama os mortos pelo nome e eles voltam a viver? Eu o vi, eu estava lá. Eu era apenas um rapaz quando o Verbo eterno de Deus falou conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não é mera poesia, isso é verdade, isso é memória. Eu vi o Verbo de Deus suar, chorar, sangrar, e mesmo assim permanecer cheio de graça e cheio de verdade. Eu me lembro do primeiro olhar. Ele não chegou com espada ou com coroa. Ele veio simplesmente com um convite dizendo: venha e veja. E eu fui, e nunca mais voltei a ser o mesmo. Aqueles olhos viam o que ninguém mais via. Onde todos viam escândalo, ele via a oportunidade. E quando todos queriam apedrejar, ele escrevia no pó, para lembrar que a graça é mais antiga do que o pecado. Eu vi as mãos que criaram o universo inteiro tocar os leprosos. Eu ouvi sua voz chamar Lázaro para fora da sepultura com a mesma autoridade que chamou o mundo à existência. Eu vi o inferno inteiro silenciar quando ele bradou: está consumado. Ele é a luz, ele é o servo, ele é o homem perfeito, ele é o rei prometido, ele é o Senhor da igreja, o Cristo que muda tudo. Eu vi transformar Pedro, aquele pescador inquieto, que agora é um pastor de vidas. Eu vi mudar a vida de mulheres, a samaritana, a impura, a culpada, a enferma. Elas vieram em silêncio e saíram anunciando. Eu vi mudar Paulo, que perseguia a fé e se transformou em um pregador da fé. E ele mudou a mim também. A mim. Eu que sonhei com tronos, eu aprendi aos pés da cruz que a glória de Deus tem forma de sacrifício. Sabe por quê? Porque Jesus é tudo. Amém. Eu vi cansado e ainda assim compassivo. Eu vi com fome e ainda assim generoso. Eu vi silenciado pelos homens, mas ainda assim poderoso na palavra. Eu vi lavar os pés daqueles que mais tarde o abandonariam. Eu vi partir o pão com quem mais tarde o negaria. Eu vi abraçar a cruz como quem abraça um amigo, porque quando o pregaram, eu estava lá. O céu escureceu, o tempo tremeu, parecia o fim, mas era o começo. Porque 3 dias depois, o sepulcro estava vazio. E eu corri. Pedro correu comigo. Só que eu cheguei primeiro. E eu entrei. E eu só vi lençóis. Mas vi algo maior do que um corpo. Eu vi a glória de Deus abrindo o caminho na madrugada. E naquele silêncio eu criei. O Jesus que ressuscitou mortos é o mesmo que transforma medo em missão, é o mesmo que transforma culpa em testemunho, é o mesmo Jesus que transforma vergonha em adoração. Eu vi ele mais uma vez à beira do mar, dizendo assim: vocês têm algo para comer? E eu entendi que o Cristo ressuscitado continua sendo o mesmo servo de antes. O rei continua com as mãos marcadas. A glória ainda possui cicatrizes. E sabe o que mais me impressiona nele? Não é o poder, é a paciência.
Ele esperou por Pedro, ele esperou por Tomé, esperou pela mulher samaritana, esperou até por mim. E olha só, ele espera por você. O mesmo Jesus que caminhou pelas nossas estradas ainda caminha pelas ruas do coração humano, acalmando tempestades que ninguém vê, curando feridas que ninguém toca, chamando pelo nome quem ninguém mais chama. Ele é o Cordeiro e o Leão, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, o caminho, a verdade, a vida, a água viva, o pão que desce do céu, a porta, o bom pastor, o ressuscitado. Eu o chamei de mestre, mas ele me chamou de amigo. Eu o vi morrer, mas ele me ensinou a viver. Eu o segui, mas foi ele quem me carregou. E hoje eu, João, testemunha dele, posso dizer: Deus é amor. E esse amor tem voz, esse amor tem rosto, esse amor tem nome. O nome dele é Jesus Cristo. Vocês me perguntam: quem é esse? Eu respondo a vocês: é aquele que estava no princípio, quem esteve entre nós, e aquele que um dia voltará. Digo isso para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês crendo, vocês tenham vida em seu nome, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória cheia de graça, glória cheia de verdade. Andávamos nós, era dor o nosso coração. Foi então que ouvimos tua voz, nos guiando em nova direção. Da justiça pagar, o Cordeiro por nós se entregou, justo a tantos injustos amar, Deus sem morte, mas ressuscitou. Toda honra e louvor, a
a graça nos alcançou. Mas essa graça, aquele Cristo que eu encontrei no caminho, nos levou a essa graça. E essa graça, ela agora alcança todos os povos, os judeus, os gentios, todos os povos. Ele abriu a porta e ninguém mais consegue fechar. A salvação que começou em Belém correu até Jerusalém e atravessou fronteiras. E sabe, muito antes que nós pudéssemos entender, ele já havia encontrado alguém muito distante, alguém que carregava um jarro, uma sede assim muito antiga. Uma mulher em Samaria. Sim. Eu ia no mesmo lugar todos os dias, sempre com o mesmo jarro, sempre com o mesmo vazio. As pessoas me evitavam, os judeus me desprezavam e eu me acostumei a ter sede. Mas naquele dia, ele me esperou no meu caminho cansado. Ele me pediu água, mas foi ele quem matou a minha sede. Ele falou da minha vida, de cada fardo, de cada escolha quebrada. E mesmo assim, ele não se afastou. Ele me ofereceu água viva. Irmãos, quando eu finalmente entendi quem estava diante de mim, eu logo deixei o jarro. Eu corri de volta para a cidade. E eu que evitava a todos, agora passei a anunciar a todos. Porque quem bebe da água dele nunca mais tem sede. E o Cristo que encontrou uma samaritana como eu, continua encontrando gente distante e perdida. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o amor que justifica o pecador. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor. Quebra
sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho, é a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Quando a gente escuta todas essas histórias, dá para sentir que existe algo em comum entre elas. Ninguém foi atrás de Jesus primeiro. Ele que foi ao encontro de cada um no lugar que estavam. E é por isso que o Natal sempre teve esse sabor de mesa posta. Natal é a lembrança de um Deus que não esperou nós melhorarmos para então nos receber. Ele veio pequeno, veio simples, veio humilde, como quem diz: eu vim sentar à mesa, tem lugar para você aqui. Eu sei quem você foi, mas eu também sei quem você pode ser nas minhas mãos. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Talvez você entrou aqui tentando parecer forte, tentando esconder cansaço, tentando juntar pedaços que ninguém vê. Jesus continua fazendo o que ele sempre fez, chamando pelo nome, puxando para perto e convidando para a sua mesa. A mesa dele não é cheia pelo que a gente traz, ela é cheia porque ele está nela. Ele é a graça que abre a porta e diz: vem, senta, descansa, eu cuido de você. Que tal um momento para agradecer? Agradecer porque ele nos encontrou primeiro. Agradecer porque ele não desistiu de nós. Agradecer porque ele continua preparando o lugar para a gente, mesmo quando nós tropeçamos no meio do caminho. Senhor, obrigada. Obrigada porque o Natal é a prova de que o Senhor veio ao nosso encontro. Obrigada porque o Senhor conhece os nossos medos, o nosso nome, a nossa história e mesmo assim continua nos chamando para perto. Obrigada porque a tua graça é para os cansados, não para os perfeitos, mas sim para aqueles que precisam dela. Abençoe cada pessoa neste lugar. Acolha o coração ferido, aqueça o coração frio e lembre a cada um que o Senhor continua chamando gente todos os dias. Amém.